Eu vejo o seguinte, ó, tem coisa que depende do governo, tem coisa que não depende do governo, depende dos empresários, né? Eu acho que a gente nunca pode esquecer que sempre, cada um de nós, olhando para os nossos próprios negócios, a gente tem sempre coisas para melhorar e não precisa ficar dependendo do governo para tudo. Evidentemente, o governo atrapalha e muito, mas a gente precisa depender para tudo. Por exemplo, a reforma tributária eu vejo como uma grande oportunidade das empresas buscarem um mercado interessante, melhorarem seus custos, especialmente olhando do ponto de vista da alocação correta dos recursos, Padovani. Hoje a gente não precisa estados limítrofes aqui a São Paulo, que eram extremamente atrativos por uma simples questão tributária e com muita dificuldade em infraestrutura, em gente treinada, etc. Isso vai deixar de acontecer, nem que seja lá em 2033, mas isso, ou seja, a alocação eficiente dos recursos vai ter. Os empresários têm que se preparar. Eu tenho percebido que tem deixado isso meio de lado. Ah, não, deixa o governo decidir, vai vir a informação, a gente se adequa. Então, acho que esse é um tema central para os empresários tomarem conta. Então, isso, olhar para o empresário de maneira que ele possa ter isso como uma vantagem comparativa. Outro tema que eu acho que é fundamental para o Brasil, a gente transformar a nossa política industrial numa política industrial perene. Tem um projeto Que de é aquilo lei que eu falei de, que está, Estado e não de exatamente, governo. tem um projeto de lei que está no Congresso Nacional, que está tratando desse tema, que a gente escapa da história de cada governo enxergar como é que vai Uma conduzir alguma casuística. coisa, de forma casuística, e de repente a gente não ter mais um Ministério da Indústria de novo. Não faz o menor sentido isso. Então eu tenho essa preocupação. Eu acho que esse é um tema central para a gente cuidar. Outra coisa é aumentar a complexidade dos nossos produtos, como eu mencionei, né? Ó, a gente não vai mais conseguir concorrer com os chineses em termos de preço. Isso a gente já sabe. Mas agora não são mais os chineses, é o pessoal do Vietnã, são outros lugares. Cada vez mais o preço vai ser menor. Então a gente tem que buscar a complexidade e mostrar para o nosso E a consumidor que África tem vai entrar produto nesse bom. jogo em até Vai 10 entrar. anos, hein? Eu falei da China lá Isso, você atrás. falou três coisas, mas me permita dizer, então, Três. nessa complexidade que eu mencionei, por exemplo, as terras raras pode ser um exemplo, claro. A gente não precisa exportar essas terras raras. Qual que é o nível de agregação de valor que a gente vai escolher fazer no Brasil? Eu sou contra uma terra Brás, mas eu acho que a gente tem que ter algum mecanismo de estímulo para que não saia daqui mineral crítico puro. E, finalmente, Pacheco, eu sei que essa já é a quarta coisa, É mas que o eu acho Wilson que é um só falou problema. duas, então você roubou uma Acho que dele. esse é um Pronto. problema social que a gente precisa ver, Padovani, que está fazendo efeito, inclusive no mercado financeiro, você me corrija se não, e está Bets. faltando dinheiro no mercado de uma forma geral, é a questão das Das bets. bets. É brutal o que está acontecendo, inclusive em termos sociais. O que é pior, Padovani? Estão privatizando o lucro e mandando lá para fora, que são as grandes bets. A própria mídia não tem capacidade mais de combater esse tempo porque é patrocinada pelas bets, então Impressionante. não tem mais como a gente ver num grande jornal desse televisivo alguém fazendo uma crítica, porque é o anunciante do momento seguinte. Então a gente precisa disso, a sociedade precisa disso, porque estão privatizando o lucro e o prejuízo social é colocado para o país. O Hospital de Psiquiatria da USP nunca teve tanta gente que está sendo tratada agora por ludopatia, que é o problema de quem é viciado em jogo. Então, E a isso é elevação do importante. endividamento das famílias E, por conta e disso. A isso gente vê, não sobra dinheiro não para sobra nada, dinheiro. Pacheco. Então, e fora, ó, tem gente tirando a própria vida. Muitas relações acabando. Então, acho que esse é um problema que o Brasil precisa levar a sério. E aí, agora indo para o nosso setor, se o cara está gastando o dinheiro dele lá, não sobra dinheiro para comprar a blusinha produzida no Brasil, nem produzida lá fora, né? Então, isso é importante.